Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante, linguagem de hoje, por favor. Para ficar um pouco mais claro aqui, diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus então entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Simão respondeu: mestre, vou falar uma coisa para o senhor aqui. Nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que é o Senhor que está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E quando eles jogaram a rede na água, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se rebentando. Diga amém por essa palavra. Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa para ouvir a sua voz. Fala comigo hoje, em nome de Jesus. Deixa eu orar agora. Espírito Santo, que nesse momento o Senhor possa me usar com graça e misericórdia para falar com a tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa me direcionar, que o Senhor possa acalmar o meu coração e me ajudar a colocar de forma clara, objetiva, no coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu, Pai. E que agora se manifeste o poder da sua palavra para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho o fundo, por favor, Félix? Ou quem estiver aí, obrigado. Deixa eu começar falando algo para você aqui muito importante. Quando Deus quer gerar algo na vida de alguém, a primeira coisa que Deus vai fazer é entregar para essa pessoa uma palavra. Quando Deus quer mudar algo na vida de alguém, ou na conduta de alguém, ou quando Deus quer levar essa pessoa a viver uma vida de milagres, de multiplicação, e seja a área que for, Deus vai entregar para essa pessoa uma palavra. Por quê, Danilo? Porque Jesus é a palavra. João capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim, na ACF, por favor: no princípio era o verbo. Aqui está falando de Jesus. No princípio era o verbo. O que é o verbo? Diga a palavra. Então no princípio de todas as coisas, Deus vai criar o mundo agora, e aqui está falando, não, no princípio era o verbo. Então Jesus é a palavra que saiu da boca de Deus. Haja luz. Quem está entendendo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque ele falou: eu e o Pai somos um. Então, aqui está dizendo que Jesus, de forma clara, está deixando claro que Jesus é a palavra que saía da boca de Deus na criação de todas as coisas. E aqui continua no versículo 2: e ele estava no princípio com Deus. Aí diz: todas as coisas. Diga comigo, todas. Quando a Bíblia fala que é todas, irmão. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Diga amém. Olha aqui para mim. Aqui, ó, nada do que foi feito se fez. Ou seja, aqui está dizendo que nada do que existe existiria se não fosse Jesus, se não fosse a palavra que saiu da boca de Deus. Então tudo que Deus faz, seja criar alguma coisa, seja trazer à existência aquilo que não existe, seja um milagre, uma cura que você precisa, uma libertação, a salvação de um ente querido seu, tudo Deus faz pela palavra. Amém? Tudo acontece quando uma palavra liberada, quando sai uma palavra liberada da boca de Deus para você. E talvez você não tenha percebido isso ainda. Talvez eu estou falando com alguém que você não percebeu ainda. Uma coisa muito importante, que as coisas mais importantes e maravilhosas que Deus já fez na sua vida até hoje, Deus fez pela palavra. Talvez você está esperando um movimento, talvez você está esperando alguém sapatear, rodar, como a gente vê por aí, sendo que você tem uma igreja que Deus te colocou e te plantou,
que prega a verdadeira palavra, que faz você alcançar tudo que você precisa. Por exemplo, a sua transformação, a nossa transformação, a nossa libertação aconteceu pela palavra. Não, Danilo, a minha libertação aconteceu aquele dia, no final do culto. Lembra que você pôs a mão na minha cabeça e orou por mim, um demônio se manifestou? Foi ali. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se fosse pela minha mão na sua cabecinha, ou pela minha oração, bem provável que você estaria endemoniado ou endemoniada até hoje. Porque qualquer pessoa, obrigatoriamente, para alcançar uma cura, uma libertação, seja o que for, ela vai precisar da palavra. João 8, capítulo 32, João capítulo 8, no versículo 32, vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você percebe que a libertação vem pela palavra, a partir do momento que você conhece a verdade. A palavra é Jesus, sim ou não? E Jesus também se revelou como? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui está falando que se você conhecer a palavra, que é Jesus, conhecer essa verdade vai te libertar. João 17 diz assim: santificai-vos na verdade, Senhor, e a tua palavra é a verdade. Então, e preste atenção, porque eu estou pregando para você essa noite que tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra. Então você percebe que nesse João 17 aqui, ó, até a santificação acontece pela palavra. Tudo que Deus faz na nossa vida é pela palavra. E tem mais, você acha que para por aí? A fé que você tanto precisa para alcançar qualquer milagre na sua vida, ela vem da palavra. Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem do ouvir, ela nasce, ela vem do ouvir, e o ouvir pela palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. É por isso que Jesus disse: eu sou o autor e o consumador da sua fé. A fé vem do ouvir a palavra. E é por isso que Jesus está falando: eu sou o autor, sou eu que faço a fé nascer em você. Vocês estão aí, gente? E tem mais, sou eu que faço a fé nascer em você, e sou eu que faço a fé ter resultado em você. Eu sou o autor e o consumador. Você pode glorificar a Deus por isso? Ah, aleluia, é muito profundo isso, igreja. Outra coisa, você que precisa de uma cura. Pastor, o diagnóstico bateu na minha porta, eu não sei mais o que eu faço, eu estou desesperado. Deixa eu falar uma coisa para você. Salmo 107, versículo 20 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Você percebe que tudo que nós precisamos da face dessa terra, tudo que você precisa, tudo acontece pela palavra. Meu Deus. Então a salvação, que eu falei até agora, a salvação, o milagre, a libertação, a fé, a cura, a santificação, tudo isso acontece pela palavra de Deus. Não, Danilo, peraí. A cura não, a cura aconteceu aquele dia que você orou para mim, eu fui curado. Eu lembro, teve no final do culto, você chamou para frente, aí você orou, eu senti que eu fui curado ali naquele momento. Pode até ser que você foi curado, irmão. Mas antes de orar para você, eu ministro a palavra para você. É esse que é o problema. E talvez você está olhando para a pessoa errada, para o pastor Danilo, para o pastor tal, para o obreiro tal. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes da cura estabelecer, quando oramos por você, você já recebeu a palavra. Ai, meu Deus. A fé vem, ela nasce quando você faz exatamente o que você está fazendo aí agora. Quando você senta para ouvir a palavra de Deus. Então não vem com essa ladainha, que talvez você entrou aqui hoje pensando: eu já nem tenho fé mais numa situação. Não, você não pode mais falar isso. Você pode ter chegado sem a fé aqui, mas agora você não pode mais falar, porque já faz alguns minutos, 10 minutos que você está ouvindo a palavra de Deus. E a fé vem, ela nasce ao ouvir a palavra de Deus. Precisa estar na igreja para ouvir a palavra, sim ou não? Ah, pastor, conheço uma pessoa que é de muita fé, ela não vem na igreja. Não, ela não tem fé. Tem, eu conheço. Não tem, é mentirosa. Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Se ela não ouve a palavra de Deus, ela não tem fé. Ela tem pensamentos positivos. E pensamento positivo não muda a vida de ninguém. Não desata milagre. A fé desata o milagre.
Você pode ter um pensamento positivo. Meu Deus, está desenrolando o rolo aqui. Você pode ter um pensamento positivo por causa da fé que você tem, porque você ouve a palavra. Mas você nunca terá fé por causa de um pensamento positivo. Quem está entendendo isso, diga amém. Então não adianta apenas eu colocar a mão na sua cabeça, orar por você. Eu preciso antes te preparar para a cura, para a libertação, para o que quer que seja. Porque a cura, a libertação, seja lá o que for, só acontece pela palavra. Então entenda isso, tudo que Deus faz e vai fazer na sua vida é pela palavra dele. E você precisa entender isso. É até bom que você está prestando bastante atenção assim mesmo. Eu não quero que você se emocione. Eu quero que você entenda a palavra. Porque é a palavra que vai mudar a sua vida. Você precisa entender isso aqui, porque senão, se você não entender, você vai ser apenas mais um religioso sentado dentro da igreja, como tem muitos, que vive esperando talvez alguém colocar a mão na sua cabeça, orar por você. Não, você precisa entender que tudo que Deus faz, Ele faz e vai fazer através da palavra. Então com essa introdução, eu acredito que você já vai entender com mais clareza agora o que Deus quer falar. Vamos ao texto. Lucas capítulo 5, versículo 1, vamos por versículo aqui, ó. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava ele em volta para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem de Deus. E olha que interessante, a multidão está apertando Jesus aqui. Eles estão sedentos, então eu entendo que eles estão sedentos, eles estão desesperados. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. E talvez seja exatamente isso que está faltando para alguns de vocês. Apertar Jesus, para quê? Para tirar dele uma palavra. Meu Deus. Deixa eu te falar. Uma palavra pode mudar a sua vida. Uma palavra que você buscar em Jesus e Jesus liberar essa palavra para você, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua família, pode mudar o seu casamento, pode mudar a sua descendência. Uma palavra. Mas a questão é quanto você está disposto a apertar Jesus para ter essa palavra. Apertar Jesus, deixa eu melhorar isso aqui, está estranho. A questão é quanto você vai apertar Jesus, o quanto você vai se aproximar, enquanto você vai chegar mais perto de Jesus para receber essa palavra, para que Ele possa se revelar a você através dessa palavra hoje, e revelar talvez coisas que você nem imagina, coisas que você nem sabe, como Ele disse através do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, Ele diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, revelarei a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Irmão, Deus tem coisas grandes para revelar para você, mas você precisa clamar, você precisa apertar Jesus, buscar mais Ele na madrugada. Ah, meu Deus. E quando Ele fala através de Jeremias, clama a mim e eu responder-te-ei, sabe o que Ele está falando? Me clame, me busque, medite mais na minha palavra. Não espere a minha palavra somente quando você está aqui na igreja. Me busque, leia a palavra. Tem pessoas aqui que se você fizer esse compromisso e começar a ler a palavra 20 minutos que seja por dia, Deus vai te revelar coisas muito mais profundas do que Deus está te entregando aqui, irmão. Ele está falando: me busque mais, e me busque em mim uma palavra, até que ela se cumpra, até que a solução venha na sua vida e resolva, faça aquilo que você precisa. Versículo 2, e aqui é maravilhoso. E ele viu 2 barcos do lago perto da praia, e os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as suas redes. Jesus viu quantos barcos? 2 barcos. Mas o texto diz que ele entrou em apenas um dos barcos. Ele viu 2 barcos, mas tinha mais barcos então na praia, mas diz que ele entrou aqui apenas um dos barcos. E no versículo 3 vai dizer assim: e entrando num dos barcos, e ele ainda fala, no de Simão, pediu que ele afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha aqui para mim. A multidão está apertando Jesus. Jesus se aproxima, ele conhece toda a frustração que Simão passou a noite passada. Ele sabe como está o teu coração. E ele se aproxima de Simão, não porque ele vai precisar de Simão, mas porque ele sabe que Simão está precisando dele.
E ele se aproxima de Simão e ele fala: Simão, empresta o seu barco para mim, porque a multidão está me apertando, sabe? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai afastar o barco um pouco da praia, você vai colocar o seu barco na água, eles estão me apertando, estão desesperados, eles querem ouvir a palavra. Então coloca o barco na água, anda aí uns 30, 40 metros para dentro do mar. Então nós vamos ficar separados deles, assim eles param de me apertar, eu uso o vento, eu fico lá do barco pregando, uso o vento a meu favor, porque naquela época não tinha microfone, quem está entendendo? E o vento então vai levar a palavra para a multidão. Jesus é estratégico, irmão. Agora veja bem, tem algo muito importante aqui. A Bíblia diz que tinha 2 barcos, mas Jesus entrou em apenas um dos barcos, e fala, foi no de Simão. Jesus entrou no barco de Simão, mas não entrou por acaso. Não, escute isso. Jesus não entrou no barco de Simão por acaso. Ele entrou no barco dele porque Jesus queria fazer um milagre na vida dele. Diga assim: o barco é minha vida. Está entendendo? Jesus não entrou no seu barco por acaso. Ele entrou porque ele sabe que você precisa de uma mudança, que você precisa de um milagre, de uma transformação. Jesus entrou no barco dele porque Jesus queria revelar a Simão, e se revelar a Simão e mudar a realidade dele. Então entenda isso, pelo amor de Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Jesus poderia ter escolhido outro barco, ele poderia ter escolhido outras casas, outra família, ele poderia ter se revelado a outra pessoa, mas ele se revelou a você. Foi a você que ele se revelou, foi no seu barco que ele entrou, na sua família que ele entrou. E Jesus então não entrou no barco dele por acaso, ele entrou de maneira intencional. Escute isso, Jesus entrou no teu barco, seja pela dor, pelo amor, ele entrou de maneira intencional na sua vida. Jesus entrou no barco dele porque sabia que Pedro não tinha pescado nada a noite inteira. Sabia que ele tinha um problema e que ele precisava resolver esse problema. Esse homem agora não pegou nada a noite inteira. Talvez ele estava desesperado. Como que eu não peguei nada a noite inteira? Os boletos estão vencendo. Como que eu vou para o mercado vender peixe agora? O que eu vou fazer? Tem conta que vence hoje. Está todo mundo ali desesperado. Pedro também. Então entenda isso. O seu problema é uma oportunidade de Jesus se revelar a você. Eu vou repetir. Os seus problemas, porque tudo que acontece na nossa vida é Ele que permite. Os nossos problemas são oportunidades de Jesus se revelar a nós. E eu queria desafiar você a glorificar a Deus pelo problema que você está enfrentando. Glorifique a Deus pelo problema que você está enfrentando. Aliás, você só é quem você é hoje por causa dos problemas que Jesus permitiu chegar na sua vida. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Então entenda isso, seu problema é uma oportunidade de Jesus se revelar a você. Não murmure, não reclame. Para de abrir essa boca cheia de dente sua para falar que não tem jeito para tal coisa. Para com isso. Declare com fé, com convicção, com certeza no teu coração: o meu problema é uma grande oportunidade para que o meu Deus se revele a mim. Sabe, igreja, Jesus naquele dia, ele pediu para usar o barco de Simão. E talvez seja isso que ele está fazendo com alguém aqui hoje. Eu quero usar o teu barco. Você me empresta o teu barco? Posso usar o teu barco, Simão? Mas talvez agora Simão estivesse incomodado com aquilo, porque ele estava revoltado, ele não pegou nada da noite inteira. Talvez ele trabalhou a noite inteira aqui, não pescou nada, e ele estava cansado. Tudo que ele queria agora, talvez fosse para a casa dele, descansar um pouco, dormir um pouco. Vamos pensar com a mente de Simão aqui? Bravo, irritado do jeito que ele era, talvez: mas justo agora, esse Jesus vai pedir o meu barco emprestado para fazer as coisas dele ainda. Para fazer as coisas dele, para cumprir o propósito dele ainda. Ele nem sabe como está o meu coração. Esse Jesus é folgado, ele está querendo usar o meu barco. Não, Pedro, não pense assim. Se tiver alguém aqui pensando como Pedro, não pense assim, porque Jesus poderia ter usado outros barcos, mas ele escolheu o seu barco. Sabe por que ele escolheu o seu? Porque ele quer beneficiar você com a presença dele. Ele não escolheu outro barco, ele não escolheu o seu barco por falta de opção, nem porque o seu barco é o único que ele poderia usar. Não, tem barcos até melhor do que o nosso. Ele escolheu porque ele sabe que se ele não entrasse no seu barco, a sua vida não mudaria. Se ele não entrar no seu barco, fazer o que tem que ser feito no seu barco, na sua vida, a sua vida não muda.
É por isso que ele entrou no seu. Ele pode pregar tranquilamente, irmão, eu tenho certeza disso. Jesus pode pregar tranquilamente sem o nosso barco. Mas ele fez questão de entrar no barco de Simão, assim como fez questão de entrar no seu barco. Algumas pessoas precisam entender isso, que eu vou falar agora. O que, pastor? Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus, o que você é? É isso mesmo, nós não somos nada sem Ele. Sem nós, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Algumas vezes, sabe, eu percebo muito isso. Às vezes Deus, Ele vem até nós para nos usar. Só que algumas pessoas acabam se empolgando. Elas se empolgam e elas acham que está fazendo um favor para Deus, porque agora está envolvida na obra, e porque eu estou fazendo isso, e elas acham que está fazendo um favor para Deus, quando na verdade Deus está fazendo um favor para a pessoa. Porque é um privilégio fazer a obra de Deus. É isso mesmo, Deus faz um favor de precisar de mim e de você. Sabe por quê? Porque Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Nós é que precisamos dEle, a todo momento. Quando Jesus fala através do barco de Pedro aqui, logo em seguida, olha o que acontece. Quando você cede o seu barco para Jesus, faz o que o Senhor quiser fazer. Quando você entrega o teu barco para Ele, verdadeiramente, você que não é batizado nas águas ainda, preste atenção, hein? Entrega o teu barco. Entrega o teu barco. Aceite a verdade da palavra. Isso aqui é uma ordenança de Jesus, ó. Podemos dizer até que um mandamento. Não vou usar a palavra mandamento, que é uma ordenança. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ponto final. Jesus que falou. E você está esperando um milagre, você está esperando tudo de Jesus, mas você não faz o mínimo, o básico que tem que fazer, que é aceitar Jesus por inteiro e falar: o barco está aqui, é teu, Senhor, pode entrar. Foi só Pedro entregar o barco para Jesus, irmão, que agora, depois que Jesus entrou no barco dele, Jesus vai liberar para ele, aleluia, uma palavra que mudaria a realidade, a história e a vida dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não recebeu de Jesus ainda uma palavra de milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque você ainda não entregou o teu barco para Ele. Pelo menos não na intensidade que deveria entregar. E se você não entregou o teu barco para Jesus, a sua vida para Ele, é porque você ainda quer estar no controle do seu barco. Eu preciso pregar a verdade para você. Porque só não entrega o barco para Jesus quem quer estar no controle do barco, irmão. E se você ainda não entregou inteiramente a sua vida para Jesus, é porque você ainda não ama Jesus profundamente. Você pode amar, mas talvez você não ame profundamente. E o problema é que quando você não ama Jesus profundamente, ele entende que você não pode receber uma palavra de milagre sobre a tua vida. Porque se você não ama Ele profundamente, com certeza, o milagre vai afastar você ainda mais de Deus. Amém? Quem está entendendo? Porque muitas vezes a gente vê isso, né? A pessoa precisa de um milagre, ela vem para Jesus, entrega o barco, Jesus faz o milagre, e a pesca maravilhosa acontece, as portas se abrem. Cadê a pessoa? Unção de ninja, sumiu. Busca Jesus por conveniência, conseguiu o que eu queria, agora eu não preciso mais dele. Mas voltando à mensagem aqui, Pedro estava cansado de trabalhar a noite inteira, sabe? Eu penso que tudo que ele queria era ir para casa, descansar, mas naquele dia ele resolve entregar o barco dele para Jesus. Oh, meu Deus! E Jesus entrou no barco de Pedro para pregar a palavra. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra no seu barco, meu irmão, ele entra e ele faz aquilo que precisa ser feito. E quando ele termina de pregar, olha o que Jesus disse para ele, versículos 4. Aleluia. Versículo 4, quando Jesus acabou de pregar, Jesus disse a Simão: agora leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já o que é o Senhor que está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Diga amém por essa palavra. Olha aqui para mim, Pedro está dizendo: Senhor, eu me esforcei a noite inteira. Deixa eu falar uma coisa para o senhor está chegando aqui agora, o senhor não me conhece. Eu conheço isso aqui com uma palma da minha mão. Eu sou pescador desde criança. Nasci aqui. Lá no fundo, não tem peixe essa hora. É só de noite.
E eu trabalhei a noite inteira, desesperado, e nós não pegamos exatamente nada. O horário certo de dar peixe é à noite, mas não pegamos nada. Agora pela manhã não dá peixe, quem dirá no fundo. Então repare que agora a experiência de Pedro, ou de Simão, que era um pescador desde criança, parece que está fora do horário, do tempo certo de dar peixe, pela experiência dele. Pedro tem um histórico, estou pregando para alguém que você tem um histórico de fracasso, de algumas noites passadas, meu Deus. Ele está cansado, ele quer ir embora descansar um pouco, e agora ele desceu do barco, e o texto vai dizer que eles estavam descendo do barco e lavando as suas redes. Na linguagem dos pescadores, lavar as redes significa abandonar o ofício. Ele estava tão revoltado aquela noite, aquela manhã melhor dizendo, que ele não teve resultado a noite inteira. Ele estava pensando em abandonar o ofício dele. Mal sabia ele que ele ia abandonar mesmo. Então repare que agora a experiência dele não serve para nada. Repare que porque Jesus liberou uma palavra para ele agora, ele não vai mais desistir, ele não vai mais lavar a rede. Porque ele não tinha uma palavra ontem, mas agora, como ele tem uma palavra, ele vai subir do barco, e ele vai voltar no alto mar, e ele vai lançar a rede de novo. Eu estou falando com alguém aqui. Você já recebeu um não, a porta fechou, oh meu Deus. Mas antes você não tinha uma palavra, e agora Deus está te dando uma palavra. E se você vai sair daqui, se você tiver fé para isso, você vai sair daqui, você vai voltar lá no alto mar. Eu não sei onde Deus está falando com você, mas você vai voltar e você vai ver a glória de Deus. Pedro está dizendo, eu não ia nem tentar mais, Senhor, eu já não queria nem saber disso mais, eu estou revoltado, mas porque é o Senhor que está mandando, porque o Senhor está me dando uma palavra, então agora eu vou voltar lá, e eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez, segundo a tua palavra, Senhor. Ontem eu não tive resultado, mas até então o Senhor não tinha entrado no meu barco de tal maneira, sabe? Eu não tive resultado. Ontem eu não consegui nada, mas agora eu vou deixar de lado a minha experiência, os meus achismos, né? Aquilo que eu acho que eu sei, que eu aprendi minha vida inteira, e agora eu vou seguir a tua palavra. Eu vou obedecer, já que é o Senhor que está mandando. Eu sei que lá não tem, mas já que é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. Ah, meu irmão, quando você tem uma palavra de Jesus, você deve colocar os seus cursinhos de lado. Quando você tem uma palavra de Jesus, você deve colocar de lado a sua experiência, aquilo que você sabe, ou aquilo que você acha que sabe, sabe? E você deve ir para cima com uma certeza no teu coração. O milagre vai acontecer, porque eu recebi uma palavra agora. Pedro poderia olhar para a circunstância e pensar, eu já tentei a noite inteira, eu não peguei nada. Eu não vou nem perder meu tempo tentando de novo, quer saber? Eu estou cansado disso. Ei, Pedro, você tentou, você não conseguiu antes, porque antes Jesus não tinha entrado no teu barco como Ele está entrando hoje. E antes você não tinha uma palavra, mas agora que você decidiu entregar o barco para Ele, Ele está te dando uma palavra. E se você tem a minha palavra, Jesus está dizendo, você tem o favor de Deus sobre você. Vou repetir isso. Se você tem uma palavra de Jesus, se não tiver, Ele está te dando hoje, então você tem o favor de Deus sobre a tua vida agora. Ah, meu irmão, se você tem uma palavra de Jesus, o tempo, estava fora do tempo, lá não tem peixe essa hora. Se você tem uma palavra de Jesus, o tempo não pode interferir no milagre, porque Ele é o dono do tempo. Basta uma palavra dEle lá em cima, tudo pode mudar aqui embaixo. Porque Ele disse, pode passar tudo, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Jesus nunca vai voltar vazia. A palavra do Senhor não tem prazo de validade. Estou falando com alguém aqui que você recebeu uma promessa, você recebeu uma palavra, nada aconteceu, já faz anos, e você nem lembra mais disso. E Deus está fazendo você lembrar isso hoje. Quero dizer para você que a palavra que Jesus te liberou um dia, aconteceu ou não, ela não tem prazo de validade. A palavra de Jesus, as promessas de Deus na nossa vida, não está sujeita ao tempo, não está sujeito à lei da física. Meu Deus, lembra quando Jesus, uma certa vez, veio ao encontro dos discípulos andando sobre as águas? Eles estavam desesperados, no meio de uma grande tempestade, um vento contrário, e Jesus vem salvar eles, andando sobre as águas. O desespero era tanto que achou que era um fantasma. Ah, é um fantasma! Jesus se revela a eles, porque as ovelhas de Jesus conhecem a voz dele, sabe quando é Ele que fala. Então Ele fala, acalmem-se, sou eu, Jesus, eu vim ao encontro de vocês essa noite, sou eu, acalma.
E então Pedro olha para ele e fala: não é possível. Se és tu, Senhor, manda que eu vá, me dá uma palavra. Oh meu Deus, olha aqui. Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo andando sobre as águas. Porque se é o Senhor mesmo, me dá uma palavra, que eu quero começar a andar como o Senhor anda. Eu quero viver o sobrenatural. E Jesus dá uma palavra para ele. Sabe o que Jesus fala? Vem, Pedro. Vem. Ele está dando uma palavra para alguém aqui hoje. Vem. Sai do teu barquinho religioso, sai do teu barquinho raso e vem experimentar o sobrenatural. Vem viver o sobrenatural comigo, Pedro. E você conhece a história? Ele andou sobre as águas. Aí eu pergunto, quem estava sustentando Pedro andando sobre as águas? Eu não sei quantos passos ele deu, mas a Bíblia diz que ele andou. Ele só afundou porque olhou para o vento. Porque às vezes é assim, né? Está tudo dando certo, está vivendo o sobrenatural, sopra um vento, tira o olho de Jesus, ai o vento. Aí olha para o vento. Quando você olha para o seu problema, você dá força para ele. E a Bíblia fala que quando ele tira os olhos de Jesus, e o vento soprou forte, e ele tirando os olhos de Jesus, começou a afundar imediatamente. Quando você olha para o seu problema, você dá força para ele. E Jesus trouxe alguém aqui hoje para falar para você: enquanto os seus olhos estiverem em mim, você não afunda. Eu sou o centro da tua sustentação. Não tira os seus olhos de mim. Pode soprar o vento, pode vir a tempestade, se os seus olhos estiverem fixos em mim, aleluia, você está garantido. Diga: eu estou garantido. Aí eu te pergunto, quem estava sustentando Pedro andando sobre o mar? Eram as águas? Era a lei da física, a gravidade? O que era? A palavra de Jesus. Porque ele vela pela sua palavra. Quando ele fala, vem Pedro, ele já garantiu que aquela água viraria um concreto. Aleluia. Tem gente que está aqui, ó, você está com medo de sair do barco. Você está com medo de pôr o pé. Ah, mas eu não estou vendo o que vai ser. Não dá para ver se vai dar certo. Jesus fala, isso é a fé. Certeza daquilo que você espera. Se você crê que eu sou da sua vida, você coloca o pé que eu coloco o chão. Meu Deus. Você consegue entender isso? A importância de você obedecer a palavra de Jesus? Porque não adianta, se ele fica no barco, quando vem Pedro, mas se ele não vai, ele não ia experimentar o sobrenatural. Irmão, só vive o sobrenatural quem obedece à direção. Meu Deus. Quem obedece à palavra, quem tem a ousadia de pôr o pé na água. Tinha mais 11 lá que ficou tremendo, falou, esse cara é louco, o que ele vai fazer? E talvez, ai meu pai, me segura, Senhor. 11 com inveja, ele vivendo sobrenatural. Talvez os 11 falassem, mas também estão andando sobre as águas porque não sabe nadar. Ai meu Deus do céu. Pedro se moveu em cima da palavra que ele recebeu de Jesus. A minha oração é para que você se mova em cima da palavra, em cima daquilo que o Espírito Santo está fazendo você entender com essa palavra. Vem Pedro, coloca o pé na água. E ele decidiu se mover, saiu em cima daquela palavra que Jesus deu para ele. E agora ele está andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Deus trouxe alguém aqui hoje, irmão, para voltar você para a palavra. Não, você não entendeu. Deus trouxe alguém aqui hoje para voltar você para a palavra. Porque pelo poder da palavra, você vai viver o sobrenatural. Quem sabe não tem alguém aqui que você está me ouvindo pregar e talvez você está pensando agora, Danilo, que hora que vai acabar o culto? Então me fala, porque eu não vejo a hora que você coloca a mão na minha cabeça e ora para mim. Meu Deus. Você não entendeu nada ainda. Se você está com esse pensamento ainda depois do que eu expliquei aqui, você não entendeu absolutamente nada. Se você não se posicionar, não se mover em cima daquilo que Jesus falar com você na palavra, irmão, nada nem ninguém pode mudar a sua vida. Não na intensidade que a palavra pode. Nenhuma pessoa nesse lugar, escute o que eu vou te falar, e nenhum outro lugar também. Nenhuma pessoa tem o poder de colocar a mão na cabeça de alguém e acontecer alguma coisa. Mas a palavra de Deus tem poder. E ela é poderosa para mudar a vida de qualquer pessoa, desde que a pessoa obedeça aquilo que Deus fala com ela. Você ouvir uma boa palavra toda semana, terça, quinta, domingo, não muda a sua vida. Olha, tem 2 pernilongos voando ali. Glória a Deus. Aleluia. Olha lá. Ó, tem crente aí também.
Não muda, eu preciso pregar a verdade para você. Que talvez você está vindo aqui esperando, ai, Jesus vai te dar uma casa, eu vejo uma chave, vê nada. Jesus está nem aí para isso. Vai nas igrejas por aí que você vai ver. Traz 100 que eu vou te dar 1000, traz 1000 que eu vou te dar. Que lorota, lorota. Não dá nem para chamar de igreja. Tem uns que vendem até vassoura que varre demônio. Já viu isso? Caroço de feijão. Falei. Meu Deus. Onde eu estava? Nenhuma pessoa tem poder de mudar a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem decide se algo vai acontecer na sua vida, você vai chocar com isso, mas é verdade. Quem decide se algo vai acontecer na sua vida, o ano não acabou ainda. Muita coisa pode acontecer daqui para o final desse ano. Quem recebe? Só que, veja bem, não é promessa não. Isso é fato. Quem decide se vai acontecer alguma coisa na sua vida não é Deus. É você. É unicamente você. Porque Deus te deu o livre-arbítrio. Sabe o que é livre-arbítrio? Poder de decisão. Direito de escolha. Está na sua mão. É você que escolhe se você vai praticar, se você vai obedecer ou se você não vai. Você decide se você vai valorizar, obedecer a direção de Jesus ou não. E a Bíblia diz que a palavra que Deus te dá, se depender da sua obediência, ela jamais voltará vazia. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não cumpriria. Ou seja, a palavra que Deus te dá, ela não volta para ele, até que o propósito dele com aquela palavra se cumpra. Entenda isso. Tudo está sujeito à palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus tem o poder e controla todas as coisas. Não, você não entendeu. Todas as coisas. A palavra de Deus, ela pode mudar um diagnóstico médico. A palavra de Deus pode fazer você ir lá e voltar e fazer um exame, e no próximo exame um tumor desaparecer. E nós já tivemos testemunho aqui assim. Vou falar uma coisa para você aqui muito forte. Nem a nossa vida física, olha que nós temos uma vida física natural. Nem a nossa vida física e natural não depende tanto das coisas naturais desse mundo como da palavra de Deus. Quer uma prova disso? Jesus estava em carne e osso aqui. Ele era Deus, mas estava 100% homem. E quando o diabo tenta ele no deserto, ele estava morrendo de fome, gente. A maior tentação dele aqui, ele seria comer 40 dias sem jejuando. E ele fala, transforma essas pedras em pão. E a fome natural. E Jesus olha para ele e fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque se Deus quiser te sustentar, Ele te sustenta, irmão. Eu estou encaminhando para o final. Dobra atenção aqui. Então, se você tem uma palavra de Deus a respeito do seu problema, eu não sei o que você está vivendo, também não quero saber, só se você quiser que eu saiba. Se você tem uma palavra a respeito do problema que você está vivendo, pode ter certeza, essa palavra não voltará vazia, se você obedecer o que Ele está fazendo você entender aqui. Aí eu pergunto para alguém que está aqui hoje, qual é a palavra que está no seu coração, guardada no seu coração, que nos momentos difíceis você traz ela para, eu estou nessa palavra. Qual é a palavra que está no seu coração guardada a respeito do problema que você está enfrentando? Qual é? Responde aí só para você. Ou você não tem uma palavra de Deus a respeito desse problema que você está enfrentando? Porque se você não tiver, eu me preocupo. Porque agora como que você vai ter vitória de Deus se você não tem uma palavra dele nessa situação? E tudo que Ele faz, eu te expliquei até agora, que Ele faz pela palavra. Sabendo que Deus faz tudo pela palavra, por que você não buscou isso ainda? Quantas famílias, por exemplo, nós temos aqui, irmão, que tem filhos que ainda não são convertidos, talvez tem problema nas drogas, problemas com bebida, ou talvez outras coisas. Quantos aqui tem? Não precisa levantar a mão não. Mas tem várias pessoas que tem aqui. A pergunta que eu faço para você é, qual é a palavra que você tem a respeito do seu filho? Qual é a palavra que Jesus te deu? Você já apertou Jesus? Qual é a palavra que Jesus já te deu a respeito desse menino, a respeito dessa menina? Qual é a palavra que você tem? Você não tem nenhuma? Ah, então você está enrolado mesmo. Nossa, então seu filho está perdido mesmo. Não está perdido, porque glória a Deus, você vem no culto hoje, Deus vai te dar uma palavra, e você vai ficar nessa palavra.
Você que está com um problema, por exemplo, acontecendo lá na sua empresa. As coisas não estão dando muito certo ultimamente, pastor, sabe? Os funcionários não estão tão empenhados como deveria. Porque ninguém quer trabalhar hoje. Eu nunca vi um negócio desse. Geração Nutella. Fala de trabalho, dá até depressão. Você tem uma ameaça agora, e talvez a empresa está para falir. Você tem uma ameaça, pode falir a qualquer momento. A pergunta que eu faço para você é: qual é a palavra que você tem de Deus a respeito dessa empresa? Você já não buscou ainda uma palavra? Senhor, as coisas estão difíceis, fala comigo hoje, vem no culto, fala comigo hoje, qual é a palavra para a minha empresa? Pastor, não tem nenhuma, então você está frito. Se você não tem essa palavra, você precisa apertar Jesus, como aquela multidão na praia, para receber dele uma palavra. Se aproxime de Jesus e tire essa palavra dele. Você precisa de uma palavra, porque quando você tem uma palavra, irmão, a palavra que Deus te dá te fortalece. A palavra que Deus te dá traz esperança no teu coração. Ela faz nascer em você a fé, te renova cada manhã quando você levanta para ir trabalhar. Quando você tem uma palavra, você tem a certeza de que a qualquer momento as coisas vão mudar. Porque é assim. Quando Deus dá uma palavra, a gente sabe que a qualquer momento Deus vai virar o cativeiro. Se eu fizer a minha parte, porque Ele vela pela palavra dEle. Deixa eu falar com alguém que está aqui, você está aqui hoje, está com problema no casamento. E agora você está pensando em desistir do seu casamento. Cria vergonha na sua cara. Cria vergonha na sua cara. Vai buscar em Deus, aperte Jesus. Vai buscar uma palavra para o seu casamento e se agarre nessa palavra até que a palavra se cumpra e as coisas comecem a mudar. Busque uma palavra em Jesus. E saiba de uma coisa: se você não buscar uma palavra a respeito do seu problema, saiba que você está pecando contra Deus. Porque é necessário que todo cristão tenha uma palavra guardada, escondida no coração dele, para que ele não peque contra Deus. Está na Bíblia isso. Quando você quer desistir do seu casamento, dos seus sonhos, dos seus projetos, porque até o sonho que nasceu no teu coração, os projetos que Deus te deu, nasceu primeiro no coração dele. Você não tem esse direito. Quando você pensa em desistir de algo, você está pecando. Quando você fala que não vai dar certo, que isso aí não tem jeito, você está pecando. Você está falando que é mentira o que está escrito na Bíblia. Que lá está escrito que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando você abre mão da sua vitória, do seu casamento, você está pecando. Salmo 119, versículo 11, o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Olha lá. Você precisa de uma palavra, que nos momentos difíceis você vai trazer ela para fora e falar: é nessa palavra que eu estou. Quando você tem uma palavra de Deus, irmão, guardada no seu coração a respeito do seu problema, se você não tem, você está pecando contra Deus. Porque essa palavra que Deus te deu, vai te dar aqui hoje, está te dando, é ela que não vai deixar você desistir. Essa palavra não vai permitir você ficar murmurando, reclamando o tempo todo, dizendo que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você. Nos momentos mais difíceis do meu ministério, eu tenho uma palavra. Hebreus 10, 38. Desculpa, eu falei por falar aqui, mas eu não anotei. É a minha palavra essa. As coisas estão difíceis. E a gente pensa humanamente em parar, em desistir. Só pensa. Aí o Espírito Santo fala: para onde você vai? Só Ele tem a palavra de vida eterna. Aí começa a dar risada. Aqui, ó. Essa aqui é a minha palavra. Quando está tudo difícil para mim, e eu vejo Deus falando comigo: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, se retirar, voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. E eu não quero que Deus tenha desprazer em mim. Deus já teve tanto desprazer em mim. E quando as coisas estão difíceis, eu olho para esse versículo e começo a dar risada. Você demora, perdeu, sai daqui. Você tem que ter uma palavra guardada, escondida no teu coração. Essa palavra que Deus te deu a respeito do seu problema, é essa palavra, irmão, que vai fazer você ficar de pé. Isaías 55, estou finalizando. Isaías 55, versículo 11. 10 minutinhos, nem isso. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da boca de Deus. Não voltará para mim vazio, o Senhor está falando, mas fará o que me apraz, o que me agrada, e prosperará naquilo que eu designei. Deixa
Deixa eu dar o último exemplo bíblico aqui e a gente termina. Vocês estão aí, gente? Dá um glória a Deus aí. Elias recebeu de Jezabel uma palavra. Vou falar com alguém aqui que está recebendo uma ameaça do inferno contra a sua vida. O diabo está trabalhando na sua mente. Elias recebe de Jezabel uma palavra dizendo que dentro de 24 horas, preguei algumas semanas atrás, quem estava aqui ouviu essa mensagem? Muito forte. E ela falou: amanhã por essas horas você estará morto. E quando ele recebe aquela palavra de ameaça, o texto é muito claro em dizer que ele entrou numa crise existencial. Ele foi parar sozinho no meio do deserto, ele se isolou, ele deixou o homem, falou: daqui para cá vou eu. Ele quis se isolar. Ele se isola e ele entra no deserto, senta debaixo de um pé de zimbro, e ali ele pede a morte ao Senhor. Ele simplesmente estava em crise, ele queria morrer. Sabe o que Deus fez? Estou pregando para alguém que você está assim. Está no meio de uma crise, está querendo desistir do teu casamento, está querendo desistir do trabalho, está querendo desistir de tudo, porque veio uma ameaça do inferno na tua mente, você está achando que é Deus. Escuta o que eu vou falar para você aqui. Aí sabe o que Deus faz? Ele está lá com essa ameaça, achando que vai morrer. Deus envia um anjo até Elias. E sabe o que o anjo dá para ele? Deu pão, deu água e deu uma palavra. Deu pão, deu água e deu uma palavra. O que fez o milagre, tirou Elias daquela crise de identidade que ele estava naquele momento. O que libertou Elias daquela crise, daquela depressão. Ó Deus falando com alguém aí. Não foi o pão, não foi a água, mas a palavra que Deus deu para ele. A palavra de Deus, aleluia. O diabo falou na mente dele através de Jezabel: amanhã por essas horas você vai morrer. Mas o anjo traz de Deus uma palavra para ele: levanta, come, bebe, porque Deus está falando que muito comprido será o teu caminho. O diabo trouxe uma mensagem de morte, mas Deus manda um anjo. Eu quero ser o anjo aqui hoje. Ai, tadinho do anjo. Um mensageiro de Deus. Porque asa não tem, não tem asa não. O que Deus tem para você, irmão, é vida. É vida. Olha o que Deus está falando para alguém aqui. Não tem nada acabado. Está apenas começando. É um novo tempo. É um divisor de águas. Deus permitiu algo ruim acontecer na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua área profissional, financeira. Mas porque Ele tem um novo tempo para você. Deus está dizendo para alguém que está aqui, através dessa palavra: eu não quero que você morra, Elias. Levanta essa cabeça, Elias. Eu não quero que você morra. Muito comprido será o teu caminho, Elias. Você não precisa desistir da sua vida, Elias. Você não entendeu? Você ainda pode sonhar, Elias. Eu quero que você sonhe, o Senhor está falando. Você ainda pode fazer planos, pode fazer projetos. Muito comprido será o seu caminho. Elias se levantou daquele desânimo e daquela depressão que ele estava. E ele comeu o pão, ele bebeu da água, mas ele se alimentou principalmente daquela palavra. Aquela palavra agora vai mudar o destino de Elias. Essa palavra hoje está mudando o destino de alguém aqui, irmão. Está mudando o destino de alguém aqui daqui para o final desse ano. Elias ia morrer naquele deserto, mas a palavra liberada de Deus para ele foi sobre vida. Estou pregando para alguém aqui hoje que algo tem dado muito errado numa área da sua vida. Você está triste, talvez você entrou ali hoje desse jeito, triste, desanimado, desanimada por causa do que está acontecendo. Mas agora você veio no culto e apertou Jesus com sua adoração, e Jesus agora está te liberando uma palavra. E agora que você tem uma palavra, você vai se levantar de novo e você vai ver a glória de Deus. O que deu errado lá atrás vai dar certo. Repare que a palavra que Elias recebeu foi uma palavra de morte. Amanhã, por essas horas, você estará morto. Mas Deus disse: muito comprido será o seu caminho. Irmão, eu não sei o que o diabo tem falado na sua mente, mas o que o diabo falou na mente de Elias é que ele ia ser morto, sim ou não? A única coisa que não aconteceu com Elias enquanto ele estava na face dessa terra foi morrer. Não pegou, né?
que vale mais para você? O que o diabo tem falado? O que o Google tem te mostrado numa pesquisa? A inteligência artificial? Ou aquilo que Deus falou com você? Quando você vai no médico, o médico fala, é isso, 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 aí você pesquisa e vem uma lista, e fala, meu Deus, eu vou morrer. Mas você vem para a palavra de Deus e a palavra fala, eu tenho vida e vida em abundância. A única coisa que não aconteceu com Elias foi exatamente o que o diabo falou na mente dele, que ele ia morrer dentro de 24 horas, o homem nunca morreu, foi transladado numa carruagem de fogo, foi para o céu sem morrer. Aleluia, Jesus. Meu Deus, quero viver esse trem. Eu termino essa mensagem dizendo para alguém que está aqui: busque em Deus uma palavra. Foi assim que Jesus, eu vou terminar falando de Pedro, tadinho, esqueci dele. Foi assim que Jesus fez com Pedro também. Jesus disse, agora que você entregou o seu barco para mim, Pedro, e permitiu que várias pessoas fossem alcançadas através daquilo que é seu. Oh, aleluia. Está entendendo o que Deus quer de você, irmão? Deus quer usar o que você tem. Pastor, não tem nada, tem boca, vai evangelizar. Tem carro, vem para a igreja com 3, 4 lugares vazios no carro, cria vergonha na cara. Ai, mas não tem dinheiro nem para ofertar. A maior oferta que você pode dar para Deus é trazer uma alma necessitada para ouvir a palavra. Não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Todos nós precisamos, podemos fazer alguma coisa. Ninguém está tão ruim na vida que não possa fazer algo de bom para alguém. Pronto, falei. Então agora, Jesus fala para ele, agora que eu usei o que é seu para alcançar uma multidão, então agora eu vou te liberar uma palavra. É uma palavra de milagre, hein? Uma palavra de milagre. Eu não sei qual é o diagnóstico da noite passada, não quero saber. Mas e na medida que você se mover segundo a palavra que eu vou te dar agora, conforme você obedecer a direção que eu vou te dar, Simão, um grande milagre vai acontecer. Uma pesca maravilhosa vai surgir diante dos seus olhos. E será tão grande o que eu vou fazer, o milagre vai ser tão grande. Eu não continuei o texto lendo lá, né? Mas fala assim que as redes estavam se rompendo, e então eles começaram a entrar em desespero, que o barco estava quase afundando, e deram sinal para outros barcos que estavam pescando, para que eles viessem ajudar. E os outros barcos vieram e encheram os outros barcos de tanto peixe, que o barco não afundou. Não, você não pegou. O milagre vai ser tão grande que Jesus vai fazer na sua vida, que outros barcos, outras vidas serão beneficiados com o milagre que Ele vai fazer. E Ele já está fazendo, irmão. Pela tua fé que hoje Ele está visitando um ente querido seu, uma pessoa que você ama. E Ele está curando essa pessoa, está salvando, está libertando. Você vai ver a glória de Deus como um sinal que você tem que entregar o teu barco para Ele. Você vai ver o milagre que Ele vai fazer. Deus está dizendo, não duvide da palavra. Eu não estava lá, mas talvez Jesus falou para ele, Pedro, eu estou te dando essa palavra, mas você não duvide da minha palavra, Pedro, porque até os peixes vão obedecer a minha palavra. Meu Deus, até os peixes. Você não entendeu também, né? Até os peixes, Jesus, até os peixes. Aquilo que você precisa, até aquilo que você precisa, vai cooperar ao seu favor. Até os peixes vai obedecer, até os peixes, as vendas, os contratos, os compradores. Você está entendendo ou não? A causa na justiça, o peixe. Por que eles vão obedecer? O que é isso, Jesus? Porque eles sabem que você está debaixo da minha palavra. Meu Deus do céu. Meu Deus. Termino lendo o último versículo, Provérbios 4, versículo 20. Ai, Jesus, como eu te amo, Senhor. Oh, Jesus. Meu filho. Esquece o pastor Dani, pelo amor de Deus. É o próprio Deus falando com você aqui, ó. Minha filha, meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção nas minhas palavras. Você está precisando de tanta coisa, não é mesmo? Vive reclamando o tempo todo que as coisas não acontecem, parece que tudo dá errado para mim. As coisas poderiam estar melhor, Senhor. Poderia mesmo.
Então, filho, filha, escute o que eu te digo. Poderia estar melhor, pode melhorar. Então escute o que eu te digo. Sabe o que ele está falando aqui? Acalma o seu coração, desacelera, se controla um pouco, fecha a língua, a boca, né? Preste atenção nas minhas palavras. Versículo 21, próximo. E nunca as perca de vista, Deus está dizendo. Mas sabe o que você faz? Faz que nem o salmista. Guarde elas no fundo do coração. Versículo 22. Pois são vida para quem a encontra e saúde para todo o seu ser. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Eu vou falar. Estou finalizando mesmo, daqui a pouco eu vou para casa. Você fica com o barulho. Para de ser um religioso. Para de ser uma religiosa. Guarde as minhas palavras no seu coração. Comece a obedecer e praticar aquilo que eu falo com você. Obedeça as minhas direções. E assim você terá vida, saúde para todo o seu ser. Danilo, como que eu faço então para receber de Deus essa palavra que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha história, vai mudar a minha identidade, a minha situação? Primeira coisa, Danilo, para quem quer que seja, e começar a ver Deus falando com você através das pregações. Para com esse negócio, eu gosto mais do outro, é a ligação do outro, a pregação. Para com isso. Não fique preso às minhas pregações. Se prenda na palavra. Vou falar, se prenda na palavra, independente de quem está aqui em cima pregando, irmão, Deus vai usar. E às vezes o diabo usa isso, esse orgulho, essa prepotência, essa arrogância, de achar que Deus usa só um e não usa o outro, e você, a palavra que quer mudar a sua vida, está com aquela pessoa que você menos gosta de ouvir. Deus fala através, irmão, Jesus falou certa vez, eu preciso acabar, Jesus. Se vocês não clamar, as pedras clamarão. Você deveria sair da sua casa, como seu pastor, como seu amigo, eu estou falando agora, é verdade. Você deveria sair da sua casa, e ao chegar aqui, você deveria, primeira coisa, antes de você sentar na cadeira, meu Deus, você deveria dobrar o seu joelho na cadeira, e fazer uma oração. E ficar o tempo todo depois em espírito, na hora do louvor, dizendo: Senhor, não sei quem vai pregar, mas usa o teu filho, usa a tua filha para falar comigo hoje. Eu preciso de uma palavra, o Senhor conhece tudo que eu estou passando, o Senhor sabe que eu preciso, usa Senhor. E prepara o teu coração ali, porque Deus habita no meio dos louvores. Seu coração precisa estar como uma terra fértil, irmão. Porque escuta o que eu vou te falar, enquanto nós estamos aqui em cima pregando, você talvez não saiba disso, mas espiritualmente isso é real. O Espírito Santo, enquanto eu prego, qualquer pessoa que está pregando, ele vai liberando, sabe o que? Sementes através da palavra. Sementes, esse é o papel dele. E o que é essas sementes? Esse compromisso doido que às vezes você faz aí. Ai, Senhor, entendi que é comigo. Ai, a partir de hoje eu vou fazer assim. Dá 2 dias, está lá na lama de novo. Isso são sementes. Semente que o Espírito Santo vai lançando. E uma vez que essa semente acha um coração bom, uma terra fértil, irmão, essa semente vai brotar, vai trazer um resultado, o fruto que você precisa. Desperta tu que dormes. Você tem a palavra de Deus, você não precisa de nada disso, irmão. Eu já falei para vocês aqui nessa igreja, que Deus aqui já estabeleceu desde o início desse ministério, quando tínhamos 7 pessoas na garagem da casa do meu pai, há 7 anos atrás. Deus, ele já determinou que Deus aqui nessa igreja, ele fala exclusivamente na palavra. E através dos louvores, porque eu não posso sair da Bíblia, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. E se Deus te trouxe para cá, pode ter certeza, é porque Ele te ama, Ele quer falar com você através da palavra. Ai, Danilo, mas eu gosto do manto, eu gosto do mistério. Com todo amor, você está na igreja errada. Faz uma oração. Deus vai te levar para uma igreja que vai falar tudo que você gosta de ouvir, não aquilo que você precisa. Eu te amo, estou falando isso com amor. Ache uma igreja que você possa ofertar, dizimar, ter um compromisso lá, mas que vai falar o que você quer. Aqui nós temos compromisso com a verdade. E muitas vezes, 99% das palavras que vai ouvir aqui é coisas que você não gostaria de estar ouvindo, porque é isso que vai mudar a tua vida. Olha aqui para mim, segura aí.
Quando Jesus voltar, Ele não vai buscar a chave do carro, não vai buscar a casa, não vai buscar nada, nada, nada. Ele disse que quando Ele voltar, Ele vai buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Agora aplauda com força, que é para Ele. Glória a Deus. A equipe de louvor pode subir, por favor. Fica de pé. Aleluia. Chegou o grande momento. Eu creio muito no poder da palavra. E tem alguém aqui, preste bem atenção. Se você for identificando o que eu vou falando, você já vai sair do seu lugar e vem para frente do altar. Se sentir à vontade também. Tem alguém aqui que você desistiu ou está pensando em desistir de algumas coisas. Mas hoje você vai pegar essa palavra de volta. Uma palavra que o Espírito Santo já fez você entender. Você vai guardar essa palavra no seu coração. Porque o Deus de promessa, o Deus de aliança está aqui hoje. Ele está muito a fim de mudar a tua história. E você vai ficar nessa palavra até que a vitória se estabeleça. Deus te dá uma palavra agora. Elias, eu não sei qual é a ameaça que você está passando, mas muito cumprido será o teu caminho. Uma mãe e um pai que está aqui, Deus está liberando uma palavra para você. O seu filho é uma bênção. Ele será um grande instrumento nas mãos de Deus ainda. A tua filha é uma bênção. Deus está falando com um casal que está aqui. Eu não tenho prazer no divórcio. Eu abomino o divórcio. Deus está dando uma palavra para alguém que está aqui. Ei, esse desespero que faz você rolar na cama para lá e para cá e não dorme, preocupado com a área financeira. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Abra sua boca agora e comece a glorificar. Comece a buscar a presença de Deus nesse momento. Vai tomando posse dessas palavras, porque o Espírito Santo hoje te renova. As mentiras do diabo caem por terra nesse momento. As setas malignas e mentirosas que ele tem lançado na tua mente. Ei, a palavra de Deus salva, liberta, santifica, ela cura. É essa palavra que está entrando no teu coração hoje. Ela é poderosa para mudar a vida de qualquer pessoa e te levantar. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, porque a Bíblia diz que ela entra e ela penetra, e ela entra nas divisões das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela é poderosa para fazer você entender o que é da carne e o que é do espírito. Juntas e medulas, carne e espírito. O Deus de aliança, Ele quer fazer uma aliança com você hoje, porque talvez a aliança foi quebrada, mas faça agora uma aliança com Ele, Senhor. Fala para Ele, entra no meu barco a partir de hoje, faz o que tem que ser feito, porque eu vou acreditar, confiar nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Faça dessa canção a tua oração agora. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanece em mim. É desse jeito, Jesus. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe.
Você pode passar por tudo, mas Ele está com você. Declare isso. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Meu Deus. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não errou nem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Vai, igreja. Aliança. Olha aí, Jesus. Tudo Passa os céus e a terra, mas a minha palavra não. Em nome do Senhor.